primeira coisa que a gente tem que ver é que um comportamento, seja de quem for, é a interação de um organismo com o ambiente. Então, quando a gente fala do impacto do comportamento dos pais sobre o comportamento de um filho, a gente está falando que esse comportamento dos pais é o ambiente, certo? E até a literatura hoje diz que não há evidências na literatura de que uma mãe solteira vai criar melhor ou pior do que uma mãe que é casada, por exemplo, que tem a ajuda de um outro parceiro, né, uma parceira. Então, o que impacta aí, na verdade, são os estilos parentais. Que seria isso? Aqueles estilos mais agressivos, né? Então, pais mais coercitivos, tendem a ensinar certos padrões comportamentais, no sentido assim, imagine um pai que proíbe tudo, né? A criança, ela tende a omitir, com receio de ser punida, por exemplo, né? Ou uma mãe que é muito permissível também. Não é interessante, porque essa criança, ela fica até confusa, sem limites, né? Ou até uma mãe super protetora demais, né? Um pai super protetor, essa criança, ela não se expõe, as condições que ela tem, ela também não aprende. Então, a gente tem que ter um equilíbrio disso, né? E isso vai ocorrer, seja em casos de mãe solteira, seja em casos de mães que têm apoio de outras pessoas, por exemplo, né? Então, a questão aí está muito mais voltada, ao meu ver, né, aos estilos parentais do que à própria condição individual, né? E que isso tem muita relação também com que, assim, tem um autor da psicologia chamado Skinner, que ele fala assim, que dadas as condições que você tem, nem sempre uma falha é um erro, porque o verdadeiro erro é a gente parar de tentar. O que ele quer dizer com isso? Que, às vezes, a condição que essa pessoa teve, né, por exemplo, para ser agressiva, às vezes foi a forma que essa pessoa aprendeu a agir frente às demais pessoas e a maneira como ele vê de ter controle, de ensinar, né? Então, não é que seja errado. Claro, não é a melhor forma, porque isso tem um impacto. Mas, e nada impede que essa pessoa melhore, modifique seu comportamento, né? Nós psicólogos estamos aí para ajudar nesse sentido também. Mas o que eu quero dizer é que você pode... não depende só da mãe, né? E que se a mãe, sei lá, se comportou dessa maneira, sei lá, dadas as condições, foi o máximo que ela pode fazer, né? E como eu estava te falando, acho que a gente vai tendo aí, aprendendo certos padrões de comportamentos ao longo da vida, né? Que é o que a gente chama de personalidade, na verdade. Mas isso não é determinante só pelos pais da gente, né? Tem vários fatores que influenciam a escola, influencia, sei lá, os nossos amigos, nossas redes de relacionamento. E que sim, os nossos pais podem ter contribuído muito para que a gente tenha tido alguns padrões de comportamento, mas o que mantém agora, depois de adulto, não são nossos pais, necessariamente, né? Então, quanto também que a gente vai criando aí algumas regras, ou até crenças, né? De que a culpa é dos pais, mas peraí, né? O que mais que mantém isso, né? Veja, eu acredito em mudança. Então, se alguém aprendeu até hoje a agir de certa forma, nada impede que essa pessoa reaprenda de outras maneiras. E aprenda a interagir com esse ambiente de outras maneiras, logo mudando o comportamento.